Pronto, pessoal. Então, namastê para todos. Muita paz. Então, é com muita alegria, né, que hoje a gente vai iniciar mais uma palestra. A nossa palestra de hoje, ela é uma palestra assim interessante. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o motivo da gente ter escolhido esse tema. Em plena, assim, véspera, né, entre aspas, de Dia dos Namorados, a gente trouxe esse tema para debater com vocês. O aspecto afetivo e sexual é o mais importante da nossa vida. Então, todo buscador da espiritualidade, se ele não estiver bem emocionalmente, sexualmente também, ele não consegue progredir. Por isso que a gente trouxe esse tema, né, justamente para trazer uma luz sobre relacionamento afetivo. Né? Porque é extremamente difícil, né, na nossa sociedade, a gente encontrar pessoas abordando sobre relacionamento. A gente percebe que as religiões criaram, né, todo um terrorismo, né, em relação a essa parte mais afetiva. Então a gente sentiu a necessidade de trazer esse tema, que é um aspecto importante. E, na verdade, para a gente ser, né, buscador da espiritualidade, eu não preciso, né, ignorar o sexo. O sexo é um aspecto importante na nossa vida. Então a gente vai compartilhar um caminho onde o prazer e a alegria é bem-vindo. Veja, é uma coisa totalmente oposta, né, ao que as religiões pregam, geralmente. A gente geralmente vê um caminho espiritual com sofrimento, né, com penitência. Mas será que realmente é necessário isso? Todos vocês conhecem aquelas máximas, né? Conhece a ti mesmo que conhecerás a Deus. Aí eu pergunto, como é que eu vou conseguir conhecer a mim mesmo se eu renegar esse aspecto afetivo e sexual? É impossível, não é verdade? Então o objetivo da palestra vai ser mais ou menos por aí. Então, para a gente entender, né, como é que funciona esse aspecto dos relacionamentos afetivos, a gente tem que ir para a raiz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a encarnação. A encarnação do projeto Terra, né? Que é a superfície do planeta, o plano espiritual. Então, o projeto Terra do nosso planeta é um projeto kármico. O que isso significa? Que as almas que vêm aqui ter uma experiência são almas que vêm com débitos, não são almas perfeitas. Então, esse é o primeiro ponto para vocês entenderem. Então, as almas que vêm ter uma experiência aqui são almas que vêm com débitos muito profundos para serem resgatados. Aí é quando a gente entra no segundo ponto. Ó, expiação, com X. Expiação no sentido de resgate, tá? Guardem esse ponto aqui, porque ele vai ser muito importante quando a gente for falar de alma gêmea. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que as almas que descem daqui para ter uma experiência são almas que vêm no processo de resgate. O planeta ele não é perfeito. Inclusive, a gente teve a oportunidade de receber essa mensagem recentemente. Eu e Mirella, a gente vem fazendo uma parceria, né, para trazer mensagens, imagens, né, espirituais para ajudar, né, como inspiração de vida mesmo, né, ajudar na conexão pessoal de cada um. E nessa mensagem, o mestre ele explicava, né, por que é tão difícil buscar espiritualidade no nosso mundo. Por que é tão difícil fazer o bem? Parece que quando você se propõe a fazer o bem, vem um monte de energia contrária, né, para desviar você. Isso é real, a gente sente isso na pele. Aí ele explicou o motivo, que é um motivo bem claro e simples. Por quê? Porque o nosso mundo ele não é perfeito. Os espíritas definem o nosso planeta de mundo de provas e expiações. Tá? Então é importante que vocês entendam isso. O nosso mundo ele não é perfeito. Então as pessoas não são perfeitas, são cheias de karmas, de neuroses, problemas. E tudo vem aqui. 90% é assim. 10% a gente tira, são alguns que já estão realmente começando a repensar. Mas você vê, por exemplo, né, uma ação boa, que deveria ser, né, algo natural, não é. Quando a pessoa faz uma ação boa, tem que postar para ver se essa ação realmente ela é compartilhada. Porque até uma ação boa ela não é algo natural na vida do ser humano. Né? Tamanho a energia de ódio, né, de trevas que há no coração das pessoas,
Então, quando a pessoa compartilha um gesto bom, né, todo mundo destaca porque é tão raro, né, a gente não vê isso com frequência. Então, tudo isso tem a ver com essa experiência daqui. Vocês vão perceber que, apesar do tema, a nossa palestra ela não vai ter nada de romantismo. Não que eu seja contra, tá? Mas é necessário que a gente aborde dessa forma esse tema, né? Principalmente porque a gente acompanha, né, alguns amigos, né, alunos que vêm passando por várias problemáticas por conta dessa questão de relacionamento. Então, se a gente não analisar a problemática da raiz, as pessoas vão continuar caindo, né, na mesma tecla e não vão entender por quê. Então, encarnação, expiação no sentido de resgate, né, as almas vêm para aqui para resgatar, né, débitos antigos, e muitas vezes nessa questão de resgate elas acabam criando outros débitos. Veja que coisa louca, né? O que deveria ser encarnação para você quitar, né, dívidas que você fez no passado, o que acontece é que as almas vão criando mais dívidas, nesse processo elas são forçadas a voltar novamente. Então é um ciclo. Por isso que os orientais falam a roda de Sansara, porque realmente é um ciclo. Né? Hora você encarna aqui, hora embaixo, hora do lado, e fica até que você aprenda realmente a lição, né? Aí quando você aprende, você se ilumina, ou você fica atuando aqui nas dimensões espirituais, ou você é transmigrado para outros mundos, né? Que esteja de acordo com a sua evolução espiritual naquele momento. Tá? Terceiro ponto. A alma que encarna aqui, como é um projeto kármico, ó, ela vai sofrer total esquecimento. Total. Total esquecimento. Vocês têm que imaginar que aqui, né, as almas que vivem aqui na dimensão espiritual, elas tinham conexões, muitas tinham relacionamentos. Aí imagina você se ver nessa situação onde você vai ter que esquecer tudo que você viveu e ao mesmo tempo você vai ficar totalmente dependente de outra pessoa. Aí muitos de vocês temem a morte, mas eu vou mostrar hoje para vocês que é mais difícil encarnar do que desencarnar. Olha, é mais difícil você encarnar aqui nesse mundo do que você desencarnar. Porque desencarnar é você deixar essa roupa física, né? E começar a relembrar tudo que você viveu aqui. Toda a sua memória cósmica, né? De N vidas. Já o encarne não, o encarne é mais sofrido. Né? É um processo onde você vai esquecer por conta da lei do karma. Aí o próximo. Fugiu da mente. Deixa eu só ver aqui. Ah. Olha, e você vai ser enclausurado, olha. Enclausurado em um corpo. Veja como isso é terrível, né, para o espírito. Você perder todas as suas faculdades, né, como espírito, de levitação, faculdades intelectuais que foram adquiridas em vidas passadas e você se vê nessa situação, né? E o corpo é uma barreira, né? Ele limita o espírito. Né? Então, imagina como isso não é terrível, né, para o espírito que vai encarnar aqui, né? Aí o último, o que é que acontece? O que é que esse espírito vai sentir aqui, né? Olha, uma solidão terrível. É o sentimento que vai vir junto, né, com esse processo de encarnação, a solidão. Isso aqui está claro para todo mundo, né? Aí, pessoal, aí vocês vão entender como é que o ser humano ele faz de tudo para se ver longe disso aqui. Constrói relacionamento, né, busca prazeres, tudo como uma forma de você vencer a solidão. Porque para essa alma que reencarnou aqui é terrível ficar sozinho. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um processo solitário que eu vou encontrar as respostas. Mas essa alma, para ela é terrível ficar sozinha, né? É difícil, né, lidar com a solidão. Os orientais, desde muito tempo, eles treinaram para vencer isso aqui, essa solidão. Aí a gente vai entrar num ponto importante agora, onde eu vou abordar um pouquinho das teorias de Freud. Então, a criança, quando ela nasce, a mãe, né, vai dar toda a segurança e também vai alimentar ela. Só que esse gesto de alimentação, na criança, é um gesto prazeroso, porque nessa fase que a criança nasce, ela sente prazer oral. Então é quase que um prazer sexual. Então, ao mesmo tempo que a mãe acolhe, né, dá segurança, a criança também vai sentindo esse prazer. Aí o que acontece? A criança vai associar, né, o prazer a uma fuga dessa solidão. Isso desde a infância. Então a criança nasce,
Então toda a libido dela vai estar concentrada na boca, na fase oral. Isso é importante porque a gente nunca deve, por exemplo, nessa fase, a criança está colocando vários objetos na boca, né? Chupeta, pano, você tira isso da boca, menino. Quem já se viu, né? Você nessa idade ainda chupando chupeta. Porque a criança, ela sente um prazer aqui nessa fase oral, sabe? É um prazer até sexual, só que é na fase oral que ela sente. Com o tempo, né, a libido ela vai deslocar, né? Vai ficar na fase anal e depois vai para a fase genital. Tá bom? Só para vocês entenderem. Só que muitos traumas, né, são surgidos aqui nessa fase da fase oral. E a criança vai crescendo, né, e ela vai começando a desenvolver essa repulsa com prazer. Porque na infância, né, a mãe batia, o pai, então ela começa a sentir medo de buscar o prazer. O prazer passa a ser algo contrário. Né? Por mais que seja algo natural, né, da criança buscar o prazer, né, ela passa a começar a ter uma repulsa. Né? Isso vai afetando os relacionamentos, né, conforme ela for crescendo também. Por isso que os psicólogos, né, os terapeutas têm esse olhar mais profundo para a fase da infância, que é uma fase importante. Né? E é aqui que são surgidos muitos traumas, de forma inconsciente. Eu não vou me ater muito aqui nisso, porque o que eu quero realmente trazer hoje é sobre o complexo de Édipo. Uma teoria do Freud também. Então, o complexo de Édipo, né, ele é caracterizado por uma forte atração, né, da criança pelo progenitor do sexo oposto. Por exemplo, o menino ele vai sentir uma atração pela mãe e a menina pelo pai. Vocês que têm filhos sabem bem disso. Então, essa fase ela vai dos 3 aos 6 anos. 3, 6 anos, mais ou menos. Então, nessa fase, né, é muito importante que a criança ela vá começando a entender o seu papel. É muito comum também ter muita rivalidade, né? Por exemplo, o menino ele começa a rivalizar, né, com o pai para ter a atenção da mãe. Né? Agora imagina, né, uma situação de uma criança que não superou essa fase, né? Não teve o amor, o afeto da mãe ou dos pais. Né? Uma criança que, por exemplo, tinha aquele pai que saía, né, enchia a cara, né, traía a esposa. Porque aqui a criança, quando ela começar a crescer, ela, por exemplo, o menino, ele vai começar a ter como referência o pai. Né? Imagina quando o pai é essa referência. Né? Então isso acaba influenciando a personalidade da criança com o passar do tempo. Tá? É por isso que fizeram aquela novela, né? Uma novela antiga, acho que vocês lembram. Deixa eu ver se está aqui o nome anotado. O nome dela é Amor à Vida. Vocês lembram dessa novela? Amor à Vida. Que tinha um personagem chamado Félix. Lembram do Félix? Essa novela foi construída totalmente em cima disso aqui. Porque o Félix era homossexual e o pai dele, o César, não aceitava a homossexualidade dele e ele sofria muito com isso, né? Só que essa rejeição do pai foi meio que criando a personalidade dele. Então ele não conseguia se realizar nos relacionamentos. Era como se tivesse um bloqueio. Né? Aí essa novela ela é inspirada nisso aqui. Amor à Vida. E no final tem toda uma reviravolta. Aí consequências do complexo de Édipo mal resolvido. A gente vai citar algumas. De forma bem generalizada, tá? Porque assim, cada caso é um caso. Eu estou falando de forma bem ampla. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí consequências. Dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis é uma delas. Idealização de parceira. A pessoa pode buscar na parceira características da mãe. Então, isso é uma das características das pessoas que não conseguiram, né, vencer o complexo de Édipo. Dificuldade de estabelecer limites. Olha, repetição de padrões de dependência ou rebeldia da infância. Dependência afetiva. Dependência afetiva em relação à parceira ou parceiro, buscando nela a mesma atenção e cuidado que recebia da mãe. Então, são algumas características do complexo de Édipo mal resolvido. Agora, lembre que cada caso é um caso. Estou falando de forma bem generalizada. Tá certo? Mas são algumas características, né? Quando esse complexo ele não é bem resolvido, né? Enfim, bem solucionado. É muito importante esse olhar,
né, para a infância, né? Que é um período onde surgem muitos traumas, né? Dificuldades de relacionamento, como eu estou trazendo para vocês hoje, está muito conectado à infância. Aí agora a gente vai entrar em outro ponto, que é almas gêmeas. Será que realmente existem almas gêmeas? Quando a gente fala em alma gêmea, né, o que é que acontece? A gente sempre idealiza, né, uma pessoa perfeita, né, que nos complete, não é verdade? E sobre isso, né, o Osho ele tem uma história bem engraçada. Quando ele era professor na faculdade na Índia, professor de filosofia, ele tinha um amigo dele que era professor de matemática. Aí certo desse amigo dele falou: Osho, eu me apaixonei pela mulher e ela é perfeita, né? Tem todas as características, né, que eu busco, né? É inteligente. E o Osho só observando, né? Aí ele disse: eu marquei para me encontrar com ela amanhã. Ele disse: tá certo. Aí foi, ele se encontrou no outro dia. Aí quando no outro dia, né? O Osho encontra ele, aí vem ele lá com aquela cara de bunda, né? E o Osho já manjava, né, dessa questão de relacionamento. Ele perguntou: mas o que aconteceu, né? Ela não era tão perfeita para você? Ele era, rapaz, era uma pessoa maravilhosa, né? Tudo que eu sempre sonhei. Mas eu descobri que eu não era o ideal dela. Então, quando a gente pensa em alma gêmea, a gente tem que pensar o seguinte. Vocês primeiro, sempre fazem essa pergunta daqui, né? Sobre o parceiro ideal. Mas esquecem de fazer uma segunda pergunta. Olha, será que eu sou ideal para alguém? As pessoas gostam de fantasiar, né? Um parceiro ideal perfeito. A gente até está vendo isso aqui, né? Nos estudos do Mahamudra. Né? Um dos conselhos do Tilopa é não fantasie. Né? Não fantasie nada. Fique natural. Deixa a coisa fluir. Então, será que eu sou perfeito para alguém? Né? Todo mundo gosta de imaginar aquela pessoa perfeitinha, né? Maravilhosa, né? Ruiva, né? De olhos azuis, né? Forte. Mas será que eu sou perfeito para alguém? Porque, na verdade, a gente traz muito símbolos, né? Arquétipos da infância, dessas histórias, né? Da Bela Adormecida, Branca de Neve. E é engraçado que todas essas histórias terminam como? Quem sabe? Ninguém sabe como é que termina. Com o quê? Com morte? Não. Tô falando dos contos de fadas. É. Ó, essas histórias terminam no casamento. Todas elas, né? Aí tem aquela frase, felizes para sempre. Agora, por que essas histórias elas não ajudam em nada? Porque ninguém mostra depois do casamento. Um ano depois, dois, a confusão, né? O pega para capar, a Bela já não é mais Bela, né? O príncipe começa a sair, né? Dar umas voltas fora de casa. Isso é a realidade, entendeu? A realidade ela é assim. A realidade ela não é um conto de fadas. E a gente vai crescendo com esses arquétipos e começa a projetar relacionamentos assim. Mas a vida não é isso, né? Aí o segundo, né? O segundo ponto. Ah, parceiro ideal. Eu esqueci uma coisa interessante. Sobre parceiro ideal. Ó, será que existe? Né? Será que existe, né, esse parceiro ideal? Ou é só uma projeção minha, né, de contos de fadas, né? E eu fico meio com essas projeções. Vou falar nem em contos de fada, né? Vamos trazer uma coisa mais atual, dorama, né? Hoje as pessoas querem um relacionamento de dorama, né? Entendeu? Mas é uma fantasia. Eu já peguei, né, coreanos falando, né? Olha, não tem esse relacionamento aqui na Coreia, né? Se tiver 1%, e vocês vão encontrar aqui no Brasil também, não precisa ir para a Coreia, né? Mas é uma coisa rara, né? E as pessoas vivem um drama, né, uma novela, como se isso fosse real, né? Ela fica totalmente imersa nessa realidade real, entendeu? Não há perfeição. Por isso que eu comecei falando sobre aquela questão, né, da expiação, né? Então não há almas perfeitas aqui.
que você vai encontrar são pessoas, né, muitas vezes pessoas doentes, né, com várias neuroses. Aí esse é o problema, né, quando junta um neurótico com o outro, né? Aí dá uma terceira neurose que ninguém aguenta. Então é complicado, né? É complicado o relacionamento por conta disso, né? Aí, deixa eu ver. E outra questão, né, que acontece é que as pessoas acabam projetando, né, a sua felicidade em contos de fada, né? Ou no outro. Por isso que a prática que a gente fez hoje, meditativa, vocês ficaram virados para a parede. É uma prática zen budista, né, onde eles colocam as pessoas de frente para a parede, né? Porque você olha para a parede, né, você não vê nada. Aí você é forçado a voltar para dentro. Então a felicidade, a minha realização, ela nunca pode estar no outro. Ela tem que estar centrada em mim. Porque quando ela está centrada em mim, eu transbordo. Aí nesse transbordar, eu começo a atrair relacionamentos que estejam compatíveis, né, com a minha busca, estejam em sintonia. Mas se eu projeto no outro, né, a minha felicidade, certamente você vai sofrer. Porque felicidade é uma conquista interna. Não pense que o outro, né, ele vai conseguir, né, trazer esse estado de felicidade. Pode até trazer momentâneo, né, mas a verdadeira felicidade, ela tem que ser uma busca interna. Né? Eu tenho que olhar para mim e encontrar essa felicidade. Né? Porque senão é uma fuga, né? E nessa fuga as pessoas acabam se machucando, né, se ferindo. Porque ela quer que o outro faça ela feliz, né? Mas não é bem assim, dessa forma, né? Alguém quer perguntar? Ou eu posso avançar dessa parte? Pode falar. Eu saiba, as histórias infantis não é realmente infantis, infantizaram elas, porque antes eram mais sombrias. Uhum. Pronto, aí nesse processo de infantilização, muitas pessoas ficam naquele loop, né, vivendo histórias, né, vivendo novelas. E a gente tem que ter um pezinho no chão, entendeu? Para não cair nessas ciladas da vida. Então, a alma, ela vem para o mundo que não é perfeito. Aí vai vivenciar religiões que também não são perfeitas, né? Sistemas sociais que não são perfeitos. E nesse sistema, a gente vive um sistema onde a alma está morta, né? Não há espírito, né? Você vive em função de consumir coisas, sabe? Não há o espírito, né, na coisa. Mas tudo faz parte do projeto, como eu falei para vocês. Um projeto, né, desse planeta é para essas almas vivenciar um resgate profundo, né? Ter uma experiência profunda. Porque essas experiências que a gente tem aqui, a gente não conseguiria tê-las de outra forma, né? Tá bom? Assim, como se a ideia duas pessoas com relacionamento, né? E acho que é um processo de proteção espiritual, da Uhum. proteção espiritual. Nesse caso aí, quando você fala, quando a gente pensa assim, parceiro ideal, a gente pode pensar em duas respostas possíveis, né? Assim, uma resposta para o plano terreno, né? E talvez uma resposta para o plano espiritual, porque, digamos, se o espírito progride a tal ponto que ele vai ter um agir, uma ética ali, Uhum. não haveria um parceiro ideal para que ele se tivesse dando assim, um patamar. Uhum. Boa, tua pergunta. Essa questão do parceiro ideal, eu estou me referindo mais de imperfeição. Mas é claro que a gente tem que ter alguns parâmetros. Você não vai se relacionar com qualquer pessoa. Mas esse ideal é no sentido de perfeição, porque as pessoas muitas vezes elas querem pessoas perfeitas, né? Só que o nosso mundo ele não é perfeito. Isso é a primeira coisa. Você vai entender que você vai construir relacionamentos com pessoas que não são perfeitas. Só que quando a gente se apaixona, a gente sempre, né, tende a ver o outro como perfeito, né? Por isso que eu falei, ninguém mostra depois do casamento. Porque depois do casamento é que vem à tona as máscaras, né, a sombra. Aí você começa a conhecer a pessoa como é. E se for compatível com você, você vai continuar com ela, né? Pelo companheirismo, né? Mas as pessoas são dessa forma, né? Então é uma idealização no sentido de perfeição. A gente não pode imaginar que há perfeição nesse mundo, né? As pessoas elas estão em processo de aprendizado. É o primeiro ponto, para vocês não se frustrarem com o relacionamento. Entender que a pessoa ela é humana, então ela está sujeita a erro, né? É por isso que eu sempre falo, não crie expectativa com ninguém. Jamais crie expectativa, né?
Aí agora a gente vai realmente entrar na parte mais espiritual da coisa, né? Parte mais que eu vou trazer para vocês, né? O Tantra. Só que Tantra não é putaria, tá bom? Nem massagem erótica. O Tantra é uma filosofia comportamental séria, né? Onde ela enxerga o sexo, né, como algo natural, algo divino. É como o yoga, né? Só que aqui no caso do Tantra, ele aceita naturalmente o sexo, né? Não há problema nessa filosofia comportamental. Aí eu vou trazer alguns conselhos do Tantra. Hoje eu não vou abordar sobre Tantra especificamente, né? Porque o tema da palestra é relacionamento afetivo. Mas quais são os conselhos que o Tantra traz pra gente? Ó, primeiro, ó, nunca procure o ideal no sentido de perfeição, tá? Para vocês não confundirem com parâmetros. Nunca procure uma pessoa perfeita. Você não vai encontrar nesse mundo. As pessoas não são perfeitas, como contos de fadas, né? São cheias de mazelas, tá? Só quando a gente apaixona, a gente acha que é aquela coisa maravilhosa e vai ficar só, e não vai ficar só nisso, né? Segundo, ó, deixe tudo fluir. Isso aqui é bem tai chi. Deixe tudo fluir. Preciso ficar desesperado, né, para custar um relacionamento. É natural, né? Naturalmente a gente vai encontrando pessoas que vão se tornando com a gente, né? Com gostos, né? Enfim, algumas afinidades, a gente vai começando a construir um relacionamento a partir disso. Preciso ter pressão, tensão, é deixar fluir. Isso ela vai chegar até você, né? Às vezes no ambiente que você frequenta, né? Quando acontece dessa forma, é maravilhoso, né? Eu esqueci também de falar, né? Essa questão de relacionamento, a gente não pode esquecer que os primeiros relacionamentos eles surgem onde? Na escola. Aí isso é um grande equívoco dos pais, né? Principalmente quem tem adolescente, de ficar preocupado com a nota. Quando, na verdade, muitas vezes a luta daquele menino não é com as notas, né? É em conquistar um relacionamento. Entendeu? Toda escola é assim, tem 1.000 alunos, menino, 1.000 menina, né? Aí sempre vai ter aqueles 10 tops, né? Que é os mais cobiçados, né? Então é na escola que tem as frustrações, porque muitas vezes tem uma menina que você gosta, né? Um menino, aí você vê ela passando com outra pessoa, né? Aí você fica lá com aquela cara, né? Desmotivado, né? Aí já perde o rendimento nas notas. Então todo mundo já passou por isso. E é um grande erro dos pais ficar cobrando nota. Sem perguntar como é que você está afetivamente. Né? Tem alguma pessoa que você gosta na escola? Então, os pais esquecem disso. Né? E essa fase da adolescência é onde está realmente a flor da pele, os hormônios. E é ali que são construídos os primeiros relacionamentos na escola. Então, às vezes você tem um pai ou uma mãe repressora, né? Não deixa você se relacionar. Então você fica toda ali, né? Reprimida, né? Não consegue se abrir. Infelizmente, as escolas não exploram sobre relacionamento. As pessoas deveriam se abraçar, falar mais como se sentem. Aí acaba que a gente vê uma sociedade altamente doente, né? Porque as pessoas não se expressam, né? Não falam sobre o que sentem, né? A escola também não contribui, né? Fica só aquela pressão, né? Com notas. Então isso é extremamente complicado. A gente tem que ter um olhar mais profundo para essas questões. Aí continuando, ó, terceiro, siga o seu caminho. Olha, isso aqui é muito importante, porque é muito comum a pessoa se apaixonar e ela começa a mudar o seu caminho, ela quer se adaptar ao outro. E jamais a gente pode fazer isso. Eu tinha uma amiga, por exemplo, no centro, era uma pessoa maravilhosa. Ela contava essa história. Quando ela conheceu o marido dela, ele isso, antes do casamento, vê. Olha, você vai ter que escolher ou o centro ou eu. Uma pessoa extremamente materialista e ele não aceitava a religiosidade que ela tinha, preconceito, né, e tudo mais. Aí ele deu esse ultimate. Aí ela, tchau, vou continuar com o meu trabalho. Né? E acabou que ele continuou. É o que aconteceu. Hoje, ela tem 3 filhas e a família toda envolvida com o centro, né, com trabalhos. Então, a gente jamais deve mudar a nossa forma de caminhar para agradar outra pessoa, sabe? A pessoa tem que vir naturalmente, como eu falei para vocês, olha, deixa fluir. Porque naturalmente a gente vai encontrando, conhecendo pessoas no ambiente que a gente frequenta.
Pode passar pela frente, Bárbara. Seja ambientes de estudo, né, ambientes onde você pratica, você vai encontrando as pessoas certas. Né? Eu não preciso mudar a minha forma de caminhar, sabe? Para agradar ninguém. Lembre-se sempre do primeiro ponto que a gente falou, né? O centro é você. Deixa eu até colocar aqui, né? Olha. O centro deve ser você o tempo todo. Porque se seu centro estiver no outro, você vai sofrer em algum momento. Então, o tempo todo o centro tem que estar em mim. Para que assim eu possa encontrar pessoas que venham para compartilhar, para trocar, não para subtrair. Em relacionamento... Pode falar, desculpa. Ah, isso aqui não é egoísmo, tá? Não é egoísmo. Sim, sim. Ó, isso aqui não é egoísmo por quê? Porque isso aqui é a base do conhecimento espiritual. O que é que vocês fazem quando vão meditar? Vocês fecham o olho e voltam para dentro, né? Eu não fico olhando para a Jean, né, para a Igor. Eu tenho que voltar para dentro. Porque eu me voltando para dentro que eu vou encontrar o meu sentido. A gente vai chegar na parte que vocês estão querendo agora, né? Então, qual o sentido realmente de relacionamento? Se tem toda essa neura, né, envolvendo esses problemas, qual o sentido afinal de relacionamento? Ó, relacionamento é caminhar junto. Caminhar junto. Você tem uma pessoa para compartilhar, né, caminhando junto. Lembrando que o outro não é seu. O outro não é sua propriedade. É uma pessoa que, por livre vontade, escolheu compartilhar a vida com você. Por quê? Vocês jamais vão possuir o outro, né? A alma, né? O pensamento. Controlar o que ele sente, o que ele pensa. Se muitos de vocês pudessem ler a mente do parceiro ou parceira, vocês iriam se frustrar. Imaginando, né? Sem criar problema aqui. Imaginando as fantasias que eles têm. Por isso que ninguém lê mente, né? Porque dá um auê danado. Então jamais vocês vão conseguir possuir a alma do outro, né? Controlar o que ele sente, né? O outro, ele tem sua individualidade. Então o outro, ele deve caminhar com você porque ele gosta de você. É uma pessoa que quer compartilhar. Não por imposição. Olha, você tem que caminhar comigo, senão não vai ser feliz, não vai encontrar outro igual a mim. Isso é conversa, né? O mundo tem, acho que é 8 bilhões atualmente, né? O número da população. Então há muitas pessoas no mundo, né? Então caminhar junto, né? Pessoa que vai trocando, né? Vai ajudando você em alguns aspectos da vida. Então o sentido do relacionamento é esse, né? Não é você possuir o outro, achar que o outro é uma propriedade, porque não é, né? É uma pessoa que está ali por vontade, né? Que gosta de você, da sua companhia. E esse caminhar junto é até onde? Até fazer sentido para os dois. Porque se em algum momento, né, o caminhar junto não fazer sentido, tchau, até mais, cada um segue seu caminho, né? Vá na paz. Entenderam? Então a gente tem que incorporar isso aqui. E, assim, buscar pessoas que estejam para somar na nossa caminhada, né? Não para subtrair. Sabe? Pessoas muitas vezes fazem um terrorismo, né? Para o outro não deixar. Aí vem aquela questão de relacionamento tóxicos, né? As pessoas adoecem, né? Acreditando que ela não vai conseguir ser feliz sem o outro. Mas não é bem assim. Aí é por conta disso que muitos relacionamentos acabam não dando certo. Porque a pessoa, ela já no processo de solidão, que ela não se aguenta, ela vai procurar outra pessoa para preencher aquela lacuna, sabe? Então ela vai colocar toda a atenção. A questão do centro é isso, Caio. Quando você coloca toda a sua atenção, sua realização no outro. Aí, por exemplo, digamos uma separação. Como é que essa pessoa vai viver? Ela vive em função do outro. Ou até mesmo um processo de desencarne. E aí, como é que vai ficar a pessoa, né? Ela não caminhou junto com o outro, né? Acreditando que estavam para compartilhar, mas ela viveu em função do outro. Tudo que ela fazia era em função do outro. Sabe? Ela não viveu para si mesma. Então isso acaba trazendo sofrimento. Né? Vocês sabem disso, né? A gente acompanha, né, através de outras pessoas experiências, né, do tipo. E a sabedoria é isso, né? Tá em você ver os aprendizados muitas vezes sem passar por aquilo necessariamente. Né? Porque só você observando, né, muitos relacionamentos você já começa a ter uma visão mais equilibrada. Então essa questão do tal centro em mim é nesse sentido. Tá? Não é que você não vai, né, valorizar outra pessoa. É claro que vai, né? Mas, né, sempre concentre em você, você se amando, você gostando da sua presença. Relacionamento deveria ser assim. Antes de vocês, né, buscarem um relacionamento, isso vale para quem está sozinho agora, primeiramente experimente gostar da sua presença. Fique com você. Quando você realmente estiver seguro
de gostar de você, da sua presença. Aí você começa a pensar em relacionamento. Jamais pode ir nessa solidão e querer que o outro preencha, que não vai acontecer isso, né? E o outro, muitas vezes, o outro vem nesse movimento também, né? Por isso que eu falei que é dois neuróticos que querem se juntar e o que é que vai sair disso, né? Então eu tenho que gostar de mim. Porque quando eu gosto de mim, eu me valorizo. Eu sei o meu lugar. Eu não passo por, né, certos vacilos que muitas pessoas passam, né? Eu sei o que eu mereço, né? Eu sou uma pessoa que me valoriza, né? Então isso é muito importante. Até aí, alguém tem alguma pergunta? A gente está chegando no final. Nada? Ficou claro para todo mundo? Meu intuito com essa palestra não foi jogar um balde de água fria, né, nos relacionamentos, mas realmente mostrar um pouco das problemáticas que acontecem, né, ligadas ao relacionamento. E muitas delas estão justamente ligadas a isso, nessa falta de amor próprio, essa falta de olhar interior, né, de você ficar projetando. Aí isso não dá certo, né, em relacionamento. Então, quem tiver sua parceira, seu parceiro, né, que possa aproveitar esse dia, né, e quem não tiver, que essa palestra ela sirva realmente para trazer uma luz a respeito dos relacionamentos. E então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, né? Gratidão a todos. Então, muita paz.